O que faz de uma igreja uma grande igreja? O tempo, a quantidade de membros, o seu poder aquisitivo. Uma viagem na história da Bereana pode nos responder essas questões. Eu costumo dizer que a minha chegada na Bereana foi através de uma enchente. Aquela enchente da Bereana não, a enchente que teve no Mucambi naquela época, na Zona Norte. Né, eu estava lá naquele tempo, naquela primeira enchente, já indo para a igreja, não era crente ainda, mas já indo para a igreja. Eu estava na primeira reforma, quando a Bereana foi, não era Bereana ainda, era a Igreja Batista ainda. A primeira reforma, se não me engano, foi feita pela missionária Barros. E ela pegou o quintal, fez umas paredes, cobriu e eu estava lá no mutirão. A minha conversão já se deu com o ministério do pastor Luiz Gonzaga. O pastor Carlos era uma espécie de auxiliar dele. E naquele culto eu me converti. Culto simples, culto para a família. Naquele dia ele não fez nem apelo, o pastor Carlos. Eu levantei a mão e disse, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, em 93, porque já tinha um tempo de semeadura. Já tinha minha esposa que orava, tinha os irmãos da igreja que oravam, eu era amigo dos irmãos já. Eu me lembro até do batismo, que foi no Rio Parnaíba, ali na região do São Joaquim. Mas com a chegada do pastor Luiz Gonzaga, melhorou, trouxe assim algo diferente. Vamos voltar aí para o ano de 1986. Nós morávamos em Brasília. Socorro estava grávida da nossa primeira filha. E aí nós voltamos para o Piauí com uma pretensão, um projeto de desenvolvermos aqui uma empresa no ramo papeleiro. Essa era a ideia principal. E chegando a Teresina, naturalmente nós fomos nos congregar na Assembleia de Deus, que era a nossa igreja na época, aqui no Mocambinho. E quando voltei também para o seminário, lá em Brasília eu era seminarista, voltei para o seminário em 1987, e ficamos ali nos congregando e eu trabalhando. Nós não montamos a empresa, mas eu fui trabalhar numa empresa já estabelecida. E quando chegou ali no ano de 1991, nós fomos convidados para cuidarmos de uma congregação que existia no Mocambinho, uma congregação chamada Missão Batista Nacional no Mocambinho. Para mim foi mais difícil, né? A mulher, né? A mulher, ela sempre, ela pensa na família, de agregar família, né? Quando a gente pensa em ministério, às vezes, né? Em especial nessa época, então o ministério era mais difícil, né? Eu lembro até hoje da palavra, né? Quando ele chegou para mim e disse que realmente assumiu o ministério, aí eu digo, bem, calei, né? Geralmente eu fico, aí eu digo, mas se é Deus, quando a coisa é muito séria, eu fico um pouco calado, em silêncio, mas se Deus está falando, a gente vai. Aí vamos embarcar aí nessa aventura, né? Nessa aventura, porque com Deus vai dar tudo certo. Então é 1991 que eu, Socorro e já os meninos, né? Miriel e Emanuel, nós assumimos a Missão Batista Nacional no Mocambinho, que depois de emancipada veio se chamar Igreja Batista Nacional Bereana. Então o ano é 1991. Abril, mês é abril. O pessoal fora diz assim, uma aventura, né? Um jovem casal com 2 filhos. Emanuel tinha 1 ano e 8 meses,
e Merielle também uma criança, né? Então a gente tinha esse... Era muito difícil, você tinha que viver pela festa. E a realidade mesmo, que né? você perguntou sobre a igreja era mais difícil possível, né? Era mais difícil possível. Nós éramos 20 membros adultos, né? E algumas crianças, éramos 20 membros adultos. O acordo que foi feito é que eu receberia 2 salários mínimos por mês, e lá na empresa que eu trabalhava eu recebia 5. Então a palavra, a promessa, o acordo foi: a missão vai lhe repassar 2 salários mínimos por mês. E aquele ano inteiro de 91, o máximo que entrou na igreja foi 1 salário, né? Então eu pagava, eu digo assim porque orientava a tesoureira, pagar a conta de água. Nós tínhamos 3 despesas: água, luz e Coab. Então pagava a conta de água, a conta de luz e a Coab. E o que sobrava era do pastor, que na época eu ainda era seminarista e aspirante. Precisamente eu não sei aqui o ano, né? Mas com certeza acho que já vai para mais de 30 que eu conheci a Bereana. E o pastor Luiz Gonzaga, por ser meu parente, já conheci ele muito antes, hein? Ainda brincamos quando éramos adolescentes, assim, nesse período, né? Mas a Bereana mesmo, eu conheci a Bereana, inclusive no momento em que eu precisava muito conhecer a Bereana, né? Vivendo tempo de muito conflito interno, externo. E quando eu conheci a Bereana, meu irmão fazendo parte já da igreja Bereana, o pastor Luiz Gonzaga na época era seminarista, ainda não era pastor. Bereana era pequena, nessa época era uma missão ali perto do Prato Preto. Às vezes que eu visitei, nessa época antes de ser crente, era apenas uma quantidade de pessoas, talvez de umas 30, 40 pessoas que se reuniam no domingo, né? Nós visitávamos, a mamãe visitava, a mamãe era de outra igreja, né? Tinha aceitado a Jesus por momentos difíceis, né? Que a levaram até Jesus, graças a Deus. E como a igreja era muito perto, né? Nós íamos, na verdade quem ia mais era a mamãe, né? Eu brincava ali de se esconder, porque o muro era muito baixinho, então a igreja ali era o parque de diversões, a rua. Todo mundo brincava ali, todo mundo se escondia ali, era muito divertido ali. Criança é assim, né? Eu prestava atenção no pastor, na esposa do pastor, nos irmãos, nas rodas de conversa, que você pensa que criança está ali, mas não está prestando atenção. Mas eu prestava atenção em tudo, e tudo isso foi minha base. Aí o pastor D.G. Guerra resolve visitar o campo, o Piauí. Isso, nessa viagem, ele viu o templo antigo. Viu o templo antigo, viu, né? Nossa casa. Foi na nossa casa, andou, foi lá no último quarto, onde tinha as redes das crianças. Não tinha cama, só tinha rede, cama, né? Ele achou interessante aquilo. Achou interessante, né? Só a nossa cama, né? Aí ele, né? Aí foi que... Aí ele disse para mim, ele entrou lá no templo antigo. Renovado. Entrou no templo antigo e disse: você não pode ficar aqui. Sai daqui urgentemente. E ele me disse: muitas vezes nós estamos esperando Deus agir e Deus esperando que a gente dê o primeiro passo. Sai daqui. Aí foi quando isso me inspirou a sair na avenida procurando um lugar e achei a Kamikaze, Danceteria Kamikaze. E aí começou um processo, outro desafio gigante para poder se estabelecer aqui. Nós saímos de um espaço onde cabia 50 pessoas no máximo e foi para um lugar onde cabia 400 sem ter recurso, né? O local antigamente chamava-se Danceteria Kamikaze, e quando a gente chegou lá para ver, para fazer uma limpeza, para fazer a mudança, a gente ficou horrorizado com o que viu, sangue nas paredes, né? Uma série de coisas. Mas fizemos a limpeza. E naquele tempo a prosperidade era tanta que nós carregamos as cadeiras e os bancos na cabeça. Levamos, nunca desistimos, levamos para lá, mudamos, e lá começou uma nova história. Sim. Nós primeiro alugamos a danceteria
e fizemos um acordo com o rapaz, o proprietário, dele nos cobrar um aluguel, mas nos dar preferência de compra. E aí, um aluguel que era para durar 1 ano, durou 4. E aí nós partimos para a compra, compramos a danceteria, compramos um terreno aqui que eles chamavam de uma sobra, né? Que era o estacionamento da danceteria, compramos mais um pedaço aqui ao lado, compramos a casa ao lado, ou seja, não foi de uma vez, isso foi todo um processo, mas cada processo uma engenharia, cada processo, não, nada, a Bereana nada foi simples, até hoje, nem vai ser. A Bereana, ela, eu não vou dizer que Deus tem a preferência pelas coisas, mas Deus tem umas escolhas que Ele faz, que é cota dele. Ele escolheu Jacó e Ele não dá explicação por que escolheu Jacó. Deus escolheu a Bereana para ser alguma coisa no propósito dEle, no plano dEle, que tudo aqui tem caráter profético. Começamos a conhecer mais o pastor Luiz Gonzaga, que era nosso professor, e nós tínhamos uma banda em Timon, né? Eu pastoreava, liderava uma igreja, a Missão, em Timon, que foi organizada, fundada pelo apóstolo Soares, né? Apóstolo Soares, e pastor Arnoldo também, e o pastor Luiz Gonzaga também. Cláudio Roberto. E o pastor Cláudio Roberto na época. E nós, juntamente com meu pai, né, começamos esse trabalho em Timon. E aí nós formamos nosso ministério de louvor, uma banda, era só dos irmãos, né? Era eu e mais 4 irmãos. E aí o pastor Luiz Gonzaga nos conheceu, a gente já estava ministrando lá na igreja. E ele nos convidou para estar ministrando aqui na Bereana, já nesse templo, quer dizer, no templo antigo, né? Antes da construção desse aqui. Para vir aos sábados para participar da Hora da Vitória. Ah não, quando a gente chegou aqui, aí começou-se a campanha, né? Já estava na campanha para pagar o local do templo antigo, e era um valor muito alto. Quando a gente se filiou à Bereana, foi em 96. Aí, em 96, já estava tendo o dindinzão. Então o Roberto, ele levava a pampa, né, uma pampa branca no carro, saía distribuindo nos pontos de venda. E um dos pontos de venda era a minha casa em Timon. E a gente ajudou assim, vendendo o dindinzão. No caso da compra aqui, alguns pastores se reuniram, inclusive nos procuraram. Alguns falaram que eu ia enlouquecer. Pastora, converse com o pastor Gonzaga, compre um outro lugar, tem um loteamento aí, vá comprando, deixa esse... Mas a perseverança, a nossa perseverança foi... Porque o Senhor não tinha chamado. Lembra da palavra do início do ministério, que eu disse para ele, bem, meu filho, se for Deus que falou esta obra, o Senhor tinha que escolher alguém mesmo assim, bem... era o resiliente. Maluco aí. Como o Senhor chamou. Eu lembro até que em um momento muito difícil, eu comecei a sentir alterações no meu organismo. Eu comecei a abrir-se assim uma janela para uma depressão crônica. E foi quando eu também desenvolvi algumas questões de saúde. Eu fiz uma oração para Deus, porque a coisa não andava. Uma oposição maligna, violenta, e o inimigo se levantando contra mim, contra a minha família, contra a igreja. E eu fiz uma oração aqui no altar antigo ali. Eu falei para Deus, se Deus quisesse o meu sangue para esta obra prosperar, meu sangue estava liberado. Então, se eu tivesse que ser morto, assassinado, sofrer um acidente, qualquer que fosse a modalidade, eu estava no altar liberando o meu sangue, a minha vida. Eu ia deixar uma viúva jovem, ia deixar filhos órfãos, mas eu estava dizendo para Deus e para o inferno, eu não abro mão do meu chamado.
Eu não abro mão do que Deus estabeleceu para a minha vida e para o meu ministério nessa igreja. Foi algo assim que nos marcou muito, né? Como a igreja trabalhou, penou, o pastor Luiz Gonzaga sofreu muito atrás desses recursos, né? Mas até que nós conseguimos quitar e pagar esse local aqui. A situação econômica da igreja ainda era muito precária, no sentido assim, de que não dava para sustentar, né? Ainda sustentava mal o pastor Luiz Gonzaga, que sofreu muito nessa época. Poucos recursos, né? Poucos irmãos, poucos recursos. Mas a gente via que Deus estava trabalhando e os irmãos sendo abençoados, um mover muito grande de Deus ali no final da década de 90. Nós chegamos aqui nesse templo há 5 anos atrás e há 4 anos nós temos lutado para pagar este templo. 4 anos. Nesses 4 anos nós viajamos, nós andamos por várias partes deste país. Mais uma vez, filha, trago o quadro lá de dentro de novo, a moeda. Andamos por este país inteiro, Bahia, eu muitas vezes com a mala na mão, descendo, ficando em rodoviária, jantando em rodoviária, porque não encontrava parte da igreja onde eu tinha ido. Mas sofremos muito, todos nós. Sofremos muito, 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 muito. Choramos muito, brigamos. Fomos criticados, fomos incompreendidos em muitos aspectos. Mas eu entendo que a obra de Deus, ela sempre será concluída. Deus jamais deixará algo para terminar depois do tempo, depois do que Ele determinou que seria feito. A minha história com a Bereana, ela começa ali por volta do ano de 96, mais ou menos, quando eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe, a irmã Mercedes, e a minha irmã Luana. E nós começamos a ir para a igreja, a convite de uma amiga da minha mãe, se eu não me engano, era a tia Irene que nos convidou. E começamos ali a frequentar a igreja, né? Inicialmente era uma igreja pequena, uma igreja menor, mas depois cresceu bastante. O pastor Luiz Gonzaga trouxe um evento chamado Hora da Vitória. Foi algo de grande inovação na Zona Norte. Porque quando começou aqueles cultos, sábado, à tarde, no calor, e você vê aquelas multidões vindo para receber uma cura, uma libertação, aquilo era impactante. Eu cheguei aqui em 1997. O que me trouxe aqui foi um culto chamado Hora da Vitória. O templo era pequeno, era do outro lado ali, aquele templo pequeno, mas lotado. Eu me lembro bem da Hora da Vitória mesmo. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. Gente, o que vocês viviam, nós vivemos hoje em PNE, nos PNEs, era o que nós vivíamos aqui na Hora da Vitória. Pessoas curadas, testemunhos tremendo aqui. Nós chegamos na Bereana no ano de 2000. Estávamos saindo da Assembleia de Deus, né? E chegamos na Bereana, fomos recebidos, passamos 6 meses no banco, né? A Bereana funcionava naquela casinha por trás. Era ali, tinha uma média de uns 40 irmãos na época, tá entendendo? Eram pouquíssimas os membros, as pessoas que congregavam ali. Mas esse período dos anos 90 é um período onde me converto, é um período de avivamento na Bereana, mas também passando esse período da bonança, do avivamento, também tem um tempozinho mais difícil, né? Porque a Bereana, se eu não me engano, tinha entrado com um processo de compra daquele prédio.
Mas eu me lembro de algo que o pastor Gonzaga fez, muito profético, que deu um grande resultado. Ele me convocou outros homens, e nesse período a igreja estava até desmontada, né? Não tinha mais teto, já estava fazendo também entrando num processo de construção também. E quando parou tudo, não tem recurso. Mas aí alguma coisa, Deus falou para o pastor Gonzaga que nós demos 7 voltas à noite andando no templo, né, no pátio, onde não tinha mais, estava quase tudo derrubado. A gente andou, caminhou 7, estando 7 voltas, declarando o recurso, né, o agir de Deus. E aí Deus usou uma pessoa lá, para uma irmã que tinha um recurso lá, e disse, olha, eu vou concluir tudo, depois vocês me pagam aí, foi uma bênção. Era realmente, de fato, muitas libertações, muita intercessão, e a igreja ainda era pequena, né? Embora ela tivesse um crescimento, eu creio que muito bom, era um crescimento excelente para o nível da época e tudo mais. Mas quando a visão chegou, a estratégia, obviamente, né? Nós vamos chamar da estratégia que Deus deu naquele momento. Foi extraordinário, porque a igreja entendeu a direção de Deus para aquele momento, a igreja abraçou e foi extraordinário. Eu me sinto privilegiada de ter visto um avivamento. Eu sinto que eu vivi um avivamento, com certeza. O pastor foi para Brasília, eu nunca esqueci dessa viagem. E me pediram até para mandar uma encomenda para Brasília, mas quem disse? Mandando essa encomenda, eu soube que o pastor tinha ido para um retiro. E que a pastora não tinha notícia do esposo, não sabia o que tinha acontecido com ele. Eu já estava preocupada orando pelo nosso pastor, que ele tinha ido para uma igreja e que a pastora estava sem comunicação com ele. E de repente, ele chega em casa e diz que participou de algo inesquecível, algo tremendo, né? Todo mundo só falava tremendo, né? E quando voltaram para Brasília, ele só falava disso, que não podia contar, mas era tremendo, e que ele queria isso para a igreja. Ele foi o primeiro pastor do Piauí a esse encontro, e ele tinha ido de férias. E Deus permitiu que ele fizesse esse encontro e trouxesse para Bereana. Aí ele reuniu alguns líderes, ministrou o pré-encontro para a gente, né? E teve esse encontro, que foi um encontro tão difícil, porque era muita gente, muita liderança, né? E eu fui para este encontro, que foi assim uma bênção. O nosso pastor estava trabalhando também nesse encontro. A equipe era muito pequena, muito difícil, mas fomos muito abençoados. Porque eu me entendo que em 2000, o que foi gerado na Visão Celular para os membros da Bereana foi um ardor pela obra missionária, né? Porque antigamente o que se fazia lá era cultos para se atrair pessoas, cultos com desafio, etc. Agora não, a igreja saiu para os lares, a igreja foi no encontro ao perdido. Então, esse avivamento trouxe o quê? Um crescimento a ponto das igrejas crescerem e passar as igrejas a viver, a Bereana passou a viver aquilo que a palavra de Deus diz, né? Quebrar as paredes, alargar a tenda. Eu quero destacar aí, de 2000 para cá, chegada da Visão Celular, no governo dos 12, né? Eu quero pontuar, destacar, primeiro o crescimento. Nosso crescimento, ele foi algo para ser estudado. Nós saímos ali no ano 2000, de 300 membros para 2.500 membros. Tinha-se inaugurado a rede de jovens e estávamos vivenciando um grande crescimento dos jovens aqui na igreja com a chegada da Visão Celular. E logo nos primeiros cultos, ali no início dos anos 2000, eu fui convidado e vim assistir um culto de jovens. E nesse dia teve uma peça, Mãos Vazias, uma peça evangelística muito impactante. E eu fui um dos jovens que aceitou Jesus. Eu me recordo que naquele dia, possivelmente, nós tivemos umas 15 decisões. E no primeiro culto da rede, tinha sido 65 jovens, no único culto. Estava realmente vivenciando um grande crescimento. Eu cheguei aqui no dia 3 de março de 2001.
né? Foi a data em que eu me converti e eu também cheguei no boom da Rede Jovens. A Rede Jovens tinha explodido, né, com as células e muitos jovens, e eu fui convidada por uma amiga da escola e por uma amiga vizinha para vir conhecer o culto de jovens. E eu lembro que eu vim, me arrumei, cheguei na porta, fiquei com vergonha de entrar, quis ir embora. E um amigo recepcionista, o irmão Marquinhos, na época, era o recepcionista da igreja, me insistiu, não vá, fique, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você. E eu decidi então ficar. E naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. No dia 9 de setembro de 2001, era um sábado, e eu não queria ter ido para esse ágape, a minha mãe me levou também daquele jeito. E quando, à noite, o pastor Luiz Gonzaga fez uma vigília, uma espécie de vigília, e acendeu uma fogueira. Eu não estava lá nessa hora, eu estava no alojamento, e estava fazendo frio. E eu disse, eu vou para a fogueira para me aquecer. O pastor Luiz Gonzaga ministrava uma palavra sobre Pedro, quando Pedro nega Jesus, e aquela palavra foi muito forte no meu coração. Naquela noite, o pastor Luiz Gonzaga deu alguns comandos, e nesse comando eu entreguei minha vida para Jesus. Poucas pessoas perceberam, eu acredito que a pastora Socorro percebeu e comentou com a mamãe no outro dia, o Antoniel entregou a vida para Jesus. E quando nós voltamos do ágape, no dia 10 de setembro, salvo engano, no domingo, no culto à noite, eu levantei, na hora do apelo, eu levantei a mão e entreguei minha vida para Jesus. Naquele momento, a Bereana já estava naquele local que a gente chamava de Bereana Show, como era o nome do local, que ficava bem no balão do Mocambinho, esqueci o nome do local antes. Era um prédio alugado, porque a Bereana já estava em reforma. E foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus, foi ali que eu comecei a crescer na fé. Sim. No Colégio Ictus nós passamos um bom tempo também, né? Mas, assim, foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento. Porque nós vimos ali que ninguém pode realmente deter a obra de Deus. Esse templo aqui estava em pleno vapor de construção. Os irmãos ajudando, mutirão, né? Tinha os pedreiros, mas tinha os irmãos que vinham para contribuir, né? Carregar tijolo, fazer massa, auxiliar mesmo. E nós vimos aqui fazer isso. Era um dia calmo, sol forte, sem vento algum, típico de verão nosso. E estávamos naquela época no mutirão fazendo uma parede alta, né? Hoje ela não é tão alta porque está em uma terra e tem um piso, mas na época não tinha terra, não tinha piso, mas a parede era alta. Aquelas paredes ali do lado esquerdo estavam sendo levantadas, mas não estavam ainda com aquela coluna para segurar. E estava fresquinha ainda, os irmãos colocando. Um dia de sábado pela manhã, no dia 8 de dezembro de 2001, nós estávamos aqui todos, né? Conversando e ajudando, e o pastor Luiz Gonzaga veio vistoriar. E o incrível é que tinha muita criança embaixo e não soprou nada, nenhum vento, nem nada. Mas na hora o pastor Luiz Gonzaga chegou perto para ajudar. Nós estávamos ali pertinho da parede que estava em construção, e um vento muito forte. Surgiu um redemoinho do nada. Começou a soprar aqui na Bereana, aqui no templo. E quando eu olhei para o lado direito, eu vi a parede assim balançando. E eu ia dizer assim, olha, a parede está balançando. Mas quando eu abri a boca para falar, aqui estava atrás de nós, caiu. Veio por cima de nós. Foi muito tijolo e cimento. E derrubou a parede só em cima do pastor Luiz Gonzaga e os tijolos bateram nele. Os que respingaram, um atingiu o irmão Modesto e o outro atingiu o pastor Geiel, né? E o pastor Gonzaga teve um traumatismo craniano. Nós levamos ele até para o hospital ali no Mocambinho, numa tábua. Mas aí ele sempre contou pra gente que da cabeça dele nunca saiu, estamos construindo uma grande obra. Quando eu soube dessa notícia foi através de pastores de outra igreja. Foi muito difícil para a igreja. Os nossos jovens choravam, essa igreja chorava, essa igreja orava. E eu me lembro de ligando por um Maranhão para todas as igrejas que eu tinha o telefone e contato de todos os pastores, a ponto de eu perder a voz. No período eu perdi a voz. Foi tão assim, eu acho que eu perdi a voz mesmo porque
um momento difícil e que eu tive que pedir ajuda a outra pessoa para estar ligando, pedindo oração para o nosso pastor. A luta aí, porque nós estávamos num período de construção, lembro dele entrando ainda com aqui vendo, querendo ver o templo, mesmo ainda recém-cirurgiado, ainda com as marcas na cabeça, vindo aqui sozinho, visitando, olhando a obra, né? Que ele disse, eu quero ir na igreja, não podia nem sair de casa, mas ele vinha aqui à igreja rapidamente, retornava para casa e não foi fácil. Mesmo sabendo as dificuldades que o pastor Gonzaga e a pastora Socorro enfrentaram, né? Mas nós vimos ali uma ação de Deus muito forte. Quando aconteceu de voltar para o templo, né? Foi feita uma marcha para Jesus, né? E assim caminhamos profetizando, né? Que aquele lugar, né? Pertencia ao Senhor Jesus, que o Mucambinho era do Senhor Jesus, e foi bênção demais. Saímos lá do Ictus, né, fazendo a nossa grande marcha de retorno aqui para o nosso templo. E quando nós retornamos do Ictus, aqui ainda não tinha janela, nós não tínhamos uma estrutura, mas nós retornamos numa grande marcha profética. Mas aí não tínhamos janelas, tínhamos só os lugares de colocar a janela, e começamos as campanhas da janela. E aí no período do inverno chegou e nós sofríamos porque quando o vento batia para cá, nós passávamos para esse lado aqui, e o vento vinha de lá para cá, nós passávamos para cá, e o pastor na chuva pregando, gente, vamos para esse lado aqui, e aí vamos para esse lado aqui, tá melhor. E o ministério de louvor puxava os instrumentos para um lado, pensava que não tinha goteira, puxava para o outro, e o vento batia, e aquele vento vinha de trás, de frente. Nós passamos aqui alguns cultos assim muito, e olhando hoje a gente fica sorrindo, mas foi difícil. Eu cheguei aqui em 2002, não tinha nem aceitado Jesus ainda. E quando eu fui ali na frente, no altar, tinha mais ou menos 25 pessoas só, juntando principais e auxiliares, umas 25, 30 pessoas no máximo. E eu estava lá, sentado ali atrás. E o pastor Gonzaga olhou lá do altar e disse, quem é aquele rapaz que está ali? Perguntou baixinho. E aí o Jezael disse, não, ali é um discípulo meu que está indo para a célula, ele me chamou. Então, quando eu entrei, eu logo me envolvi com o Ministério de Dança, aí me envolvi com o Ministério de Teatro, aí fui me envolvendo, até louvor eu cantei. Mas aí, recepção, me envolvi com intercessão, me envolvi com consolidação. Então, assim, tudo, fiz de tudo na igreja. Aí, trabalhar com crianças, dança com crianças, culto infantil, os encontros com Deus. Lembro bem de um versículo que diz, lá em 1 Coríntios 2,9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetrou no coração do homem, são as que o Senhor tem preparado para os que o amam. Que as promessas de Deus feitas a mim e à igreja, quando chegamos em 91, elas se potencializaram e se concretizaram na década de 2000. Crescimento tão grande, tão vertiginoso, que nós, no espaço que fazíamos um culto, passamos a fazer 4 cultos por dia, no domingo. Então, a partir dos anos 2000, foi a colheita, né? Foi uma grande colheita. As promessas, a colheita de muitas vidas, né? Como o pastor disse, nós passamos de um pequeno grupo para uma multidão. Eu tive aqui um celeiro, aqui gera muitos líderes, aqui gerou nessa época muitos líderes, muitos pastores. E nesse período nós, através deste crescimento, implantamos 15 novos trabalhos, que hoje são igrejas, né? Nós não retivemos o fruto para nós. Eu aceitei Jesus em 2005. Nós nos convertemos em 2007. 2010, no dia 20 de abril de 2010, nós aceitamos a Cristo lá na nossa casa, na Santa Bárbara. Quando foi em 2002, o pastor Gonzaga, então, decidiu enviar alguém, a pedido da irmã Lourdes, né,
para abrir uma célula lá no povoado São João, né, que hoje é o Manaim. Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje para sempre. Quem recebe diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando eu fui consagrada 144 no Bereana Fest, primeiro Bereana Fest. Que evento espetacular. Gente, fica a gente, né? Maravilhoso aquele evento. Eu acho que essa cidade foi impactada com esse horror de ônibus, apitando, glorificando a Deus, né? A gente no Atlantic City, num grande espaço, né? Foi tremendo. Muitas igrejas fecharam as portas. Nós temos colegas aqui em Teresina que não puderam mais continuar pastoreando. Foi muito difícil, um momento de perca em todos os sentidos. Templo com as portas fechadas, onde eu cheguei agora. Esse tempo aí impactou assim todos nós de uma maneira muito forte assim e de repente, né? A gente ouviu falar dessa questão do vírus, o pastor Luiz Gonzaga até lançou um folheto dizendo assim, e se o vírus chegar até o Piauí? Né? Mas já estava todo mundo já prevendo que realmente chegaria. E tivemos que nos adaptar em muitas coisas, né? E aí criou-se um pânico geral, e ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que era certo, o que era errado, e era muita discussão. E aí as redes sociais, a mídia, tudo, era muita confusão mesmo, né? E a igreja sofreu com esse tempo. E nós não podíamos parar, não podíamos deixar a igreja morrer, os irmãos, né, sem esperança. E nesse período, foi o período que a gente exercitou muito a questão da esperança. Às vezes a gente não sabe, Deus nos dá algo, mas Ele tem um propósito. Essa rádio nos ajudou muito nesse período de pandemia, essa rádio bereana, né? A transmissão dos cultos pela rádio web, a transmissão dos cultos, né? Pelo YouTube. Gente, como nos ajudou. E a igreja participou. Agora que não é fácil um pastor ministrar para uma igreja vazia, profetizar nas vidas pela fé, sem saber quem está te assistindo do outro lado, mas a igreja reagiu. Ela sobreviveu à pandemia, sobreviveu sem demitir nenhum funcionário, sobreviveu sem demitir nenhum pastor, sobreviveu sem deixar de assistir as pessoas necessitadas da igreja e da comunidade. Então este ponto também para mim é um ponto muito importante, porque mostrou a maturidade da igreja. Se ela está completando 40 anos agora, ela andou por caminhos bem difíceis e que muitas igrejas, talvez muitos pastores, não teriam suportado. E um momento muito triste, que eu considero, mas eu entendo que Deus tem seus propósitos, foi eu ter velado no próprio altar em que prego o corpo da minha filha. A Bereana me agarrou a mim e a minha família como família realmente. E os nossos pastores, né? Eu tive um grande privilégio de... Ai, meu Deus, vai começar. Eu tive o grande privilégio, assim, de ter sido criada junto com a filha do pastor. Então, para mim foi algo assim maravilhoso, porque além de ser pastoreada, eu tinha um cuidado ali de ser a melhor amiga da Marielle, né, naquele tempo. Então, Deus teve muita misericórdia, porque eu estava ali dentro da casa do pastor, então eu fui como se discipulado em família, né? Então, eu via, né, quando a Marielle era disciplinada, às vezes eu era disciplinada junto também.
Eu via o zelo, eu vi o amor, eu vi o cuidado. E eu sou muito grata ao Senhor, né? Sou muito grata a Deus. Eu olho para tudo aquilo que eu vivi ainda ali na minha infância e de coisas, né, que o Senhor me poupou por estar ali dentro. Esse é um ponto que, para mim, é o que marca meu ministério aqui no sentido de dor, no sentido de tristeza, é que no altar que eu prego e no altar que eu gero vida, eu tive que ministrar o culto fúnebre da minha filha. Então são pontos bem, assim, que são marcantes na minha alma. Eu vejo assim, que o que torna a igreja uma grande igreja é uma igreja que tem Cristo como centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo que se vai fazer, né, na igreja tem que ser Ele o referencial. Eu creio que uma grande igreja é uma igreja frutífera. E uma igreja que dá frutos é uma igreja que ama. O que faz uma igreja grande são os frutos. E aqui eu não estou falando de quantidade. Eu lembro de Isaías 53, eu acredito que no versículo 11, se não me falha a memória, o profeta fala acerca do Messias, depois das dores do Messias, ele diz que o Messias olharia para o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Olha, uma igreja, na minha concepção, ela tem que ter 3 coisas. Princípio da palavra, um bom ensino e uma visão missionária. Nós, quando fomos escolher esse nome, né, Avivar, né, a gente veio de um momento muito de avivamento. Então eu acredito assim que a Bereana Avivar, ela veio aqui para este bairro já nessa intenção de avivar. Inclusive quando a gente recebe pessoas que vêm de outras denominações que estavam sem se congregar há muito tempo, que viram que a igrejinha abriu, né, abriu a igrejinha ali e vieram. Então, pessoas que estavam praticamente mortas estão vivendo novamente. Então, eu acredito que uma grande igreja não é um grande prédio, né? Não são grandes números de membros, não. É uma igreja que pode ser desse tamanho, mas se ela seguir à risca o que a palavra de Deus diz, ela se torna grande. Não para a glória dela, mas para a glória do grande Deus que habita aqui nesse lugar. Uma grande igreja é a igreja que ela vive a palavra. Pensando sobre a ótica da própria palavra de Deus, eu acho que uma grande igreja é uma igreja que consegue formar sucessores, uma igreja que consegue formar liderança. É uma igreja que encarna na sua vida, no seu cotidiano, o que está escrito lá em Mateus 5, o grande sermão da montanha, os princípios do Evangelho. Eu orei, pedi a Deus que fosse um lugar onde o pastor falasse a verdade. Então, uma igreja grande para mim hoje é a igreja onde a verdade prevalece, onde a palavra ela não é deturpada em nenhum momento. Né? Você chega na Bereana, não tem como você dizer, olha, foi inventado isso na palavra. Isso aqui é um argumento humano. Quem chega na Bereana e vê a palavra, jamais ele vai dizer, isso aí é uma coisa humana. Né? Ou seja, porque o que prevalece lá é a palavra. Então, uma grande igreja para mim é onde o que prevalece é a palavra sem distorção. Então, eu acredito que quando uma igreja atende o próximo, ela é uma grande igreja. Então, eu acredito sim que a Bereana é uma grande igreja, né? E não deixou de ser essa grande igreja pela questão da simplicidade dela. Eu acho, na verdade eu tenho certeza, porque uma igreja grande, ela frutifica, o fruto permanece. E a gente é testemunha, a gente é prova disso. Eu entreguei minha vida na Bereana, eu confessei a Jesus aí na Bereana, eu me lembro com riqueza de detalhes como foi o meu processo dentro da Bereana, sendo discipulado na escola de crescimento cristão, passando pela escola de líderes, passando por esse processo de amadurecimento
na fé cristã, e mesmo depois de enviado para um lugar tão distante, eu bato no peito e digo assim: eu sou discípulo de Jesus, nascido na Igreja Batista Nacional Bereana, discípulo do pastor Luiz Gonzaga e da pastora Socorro. A Bereana tem colocado Cristo como centro, né? E a nossa mensagem, o Evangelho, a mensagem da igreja é em levar a mensagem de Cristo. A Bereana é, na minha concepção, uma grande igreja. Quando você fala no sentido do que ela já gerou, talvez se você olhar para a igreja bereana só no aspecto local, não seria uma igreja grande, mas se você olhar para os frutos que a igreja já gerou, ela é uma igreja grande, né? E para uma igreja ser grande, ser forte, ela precisa andar nos caminhos do Senhor, né? E a Bereana tem feito isso. Eu considero a Bereana como uma grande igreja, certo? E ela chegou a ser grande, como eu disse, primeiro Deus, segundo a perseverança, a coragem, a ousadia, as lutas que superou os nossos pastores, né? A Bereana é uma grande igreja. Aqui se sente Deus presente. Uma igreja da palavra, uma igreja que ora, uma igreja que tem expandido os ministérios. Então, ela é uma grande igreja. Mas uma das coisas que a Bereana que ainda a torna uma grande igreja, é sempre pensar no futuro. Então a Bereana está de parabéns, nós estamos de parabéns, toda a glória seja para o Senhor, mas nós estamos firmes e posso dizer que ninguém detém, é obra santa. Essa obra é decisiva. Parabéns, Bereana, pelo seu jubileu de rubi. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor.